Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Esse tema é forte. O poder da palavra. Aleluia. E só entenda esse tema quem medita nela. Aleluia. Esses dias o Senhor ele me deu um texto no meu coração e eu comecei a ler. Cada vez mais que eu lia, mais ele queimava. Aí o pastor foi e me deu a oportunidade, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus, viu, pastor Davi? E quando eu disse, Senhor, qual é a palavra? Eu disse, filha, já lhe dei. Aleluia. E ali eu comecei a ler ela todos os dias. E todos os dias o Senhor falava comigo. E eu quero compartilhar ela com você, em nome de Jesus. Se encontra-se no livro de Números, capítulo 27. Glória a Deus. É tão provável que os temas das campanhas é ministrado pelo próprio Espírito Santo ao coração do pastor Davi, que um vai inundando com o outro, né? Porque a outra campanha era viva ou morreremos. Depois de você aprender que você tem que se avivar todos os dias, você vem aprender que você depende da palavra. Para se fortalecer na palavra. Aleluia. Vamos ler. Amém? Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filhos de Ef, filhos de Gileade, filhos de Maqui, filhos de Manassés, entre as familiares de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu seu próprio pecado, e não teve filho. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Aleluia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhe darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai. A herança do seu pai farás passar a ela. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança às suas filhas. E se não tiver filhas, então a herança dele darás aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmão, então darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então sua herança dareis aos parentes, aquele que foram os mais chegados de sua família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatutos e direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Amém. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor, por tua palavra. Senhor, ministra na tua casa, na tua noiva, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Oh, Senhor, fala, Pai, com a sua igreja. Pai, porque sabemos que a tua palavra ela tem total poder. Um poder de curar, um poder de salvar, um poder de libertar. Oh, Pai, só faz com a ordem tua. Senhor, fique à vontade nesse lugar. Oh, Pai, para tocar em vidas, curar, salvar, libertar, destravar aqueles que se encontram travados. Oh, Pai, vai repreender toda dureza do coração, toda inquietude da alma. Deus vai repreender toda distração no meio do teu povo, para que ele entenda a tua voz. Aleluia. Assim eu te agradeço no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto ele vai contar a história, na realidade é um testemunho para mim. É o texto onde se encontra as filhas de Zelofeade. E como eu me apaixonei por essas mulheres. Porque são mulheres
que são mulheres visionárias, mulheres que têm visão e um chamado. São mulheres que acreditaram na promessa do Senhor. Aleluia. São mulheres que estavam determinadas na presença de Deus em buscar aquilo que o Senhor prometeu. Aquelas mulheres, elas foram libertas da escravidão e em meio ao deserto, o Senhor fez com que Moisés viesse dividir a terra. Porque entre o deserto muitos morreram e muitos nasceram também. E o pai dela fazia parte desses que tinham partido, que tinham morrido. E ali no meio do deserto, Moisés ele chega com o seu povo, no meio da multidão. E ali ele faz uma divisão de terra, aleluia. E quando ele vai dividindo, aí eu começo a imaginar, porque eu sou meio lenta para entender as coisas. Então eu só entendo quando eu começo a viajar no que eu estou lendo, aleluia. E ali eu começo a conjecturar. Aquelas irmãs tudo reunidas, tudo sentadas, tudo junto uma perto da outra. E ali Moisés fazendo uma divisão. Aí ali eu começo a imaginar uma dizendo assim: cadê o nome do nosso pai? Não foi dito. Cadê o nome do nosso pai? Não deram a nossa terra do nosso pai. Falando como lá no Rio Grande do Norte, né? Ei, não falaram em painho. E agora? Aí eu começo a imaginar, aleluia, as mulheres se posicionando. Eu começo a ver uma igreja unida. Eu começo a ver um conjunto de mulheres em união. Aí eu disse: pai, ministra para mim isso aqui. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Quando está em união, eu estou presente, aleluia. Quando está em união, eu estou na frente, aleluia. Quando está em união, eu começo a entregar o que eu prometi, aleluia. O problema de muitos é que não querem mais ficar em união. O problema de muitos é que querem andar só. O problema de muitos é que querem se separar. E quando estão separados, eu não estou presente, aleluia. Aí eu disse: papai, começa a falar. Ministra, Senhor. Começa a ministrar isso. Eu entro no meu quarto, o Senhor ministrando. É perigoso, igreja, quando andamos só. É perigoso quando estamos só. Porque quando a gente está só, a gente começa a olhar os nossos defeitos na vida do nosso irmão. A gente já não consegue mais ver o nosso defeito em nós. Nós começamos a olhar na vida do irmão. Aí o que é que acontece? Começa a haver divisões. E as divisões começam a surgir no meio do seu povo. Aí aquelas mulheres unidas, sentadas juntas ali, eu imaginando na minha mente. Aquelas mulheres, ela vai, uma diz para a outra e diz: irmã, vamos nos posicionar, aleluia. Porque nós não tivemos direito. Aí a outra vai dizer assim: mas o meu Deus que me prometeu, que me tirou da escravidão, não vai deixar eu perecer. Aí a outra diz: então vamos se posicionar e vamos até Moisés. O defeito de muita gente é que Deus liberta do meio da escravidão e quer permanecer na escravidão. Vocês não entenderam, mas eu vou explicar. Esse povo foi liberto de uma escravidão. Houve uma divisão de terra, aonde essas mulheres iam ficar desamparadas. Elas, para dormir, elas iam ter que ir na casa de alguém e pedir uma noite para dormir. Para elas comer, ela ia ter que ir na casa da irmã Cátia e pedir um prato de comer. Mas elas se posicionaram e elas disseram: eu não aceito, porque da escravidão eu já saí. Agora eu vou para a terra da promessa. Quando eu e você se posiciona e diz: eu não aceito a escravidão na minha vida, eu não aceito o pecado na minha vida, eu abro mão, aleluia. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu tinha um vício maligno, aleluia, de assistir. Não era assistir coisa feia, não, era assistir mesmo, era série turca, era dorama, aleluia. Até compartilhei com a irmã Cátia semana passada. Eu disse: irmã Cátia, eu passo noite, se deixar eu vir à noite. Ele não brigava comigo. Você está vazia porque vai orar no lugar de assistir. Eu pagava aplicativos para assistir. Mas quando eu li a palavra, eu entendi o poder dela e fui liberta. Me posicionei na minha casa, apaguei todos os aplicativos no meu celular e eu disse: a minha filha, meu
esposo, hoje eu sou uma nova criatura. Porque eu não faço mais parte de uma escravidão. Aleluia. Oh, glória. Se você vai entendendo, pode adorar, porque é para Ele. Porque quando você adora, a glória que sobe, ela desce, atinge você, quem está próximo de você. Aleluia. Aí eu imagino aquelas mulheres unidas, uma se posiciona segurando o braço da outra, a outra pega no braço da outra e diz: vamos ao encontro de Moisés. Eu imagino, eu não estudei, eu não sei a profundidade desse texto, mas eu acredito que para poder falar com Moisés, teria que falar com o sumo sacerdote, teria que falar com o sacerdote, para que o caso chegasse até Moisés, e Moisés dizer o veredito, se ia atender ou se não ia atender, irmão Flávio. Mas aí elas disseram: vamos até Moisés. Sabe aquela mulher sunamita, quando ela estava com o filho morto em casa? Vem aquele auxiliar do Eliseu e pergunta: como é que está? E ela diz: está tudo muito bem. Porque o que interessava ela ir até um profeta, aleluia. Pois que para mim, para você nessa noite, o que interessa é ir até o alvo, aleluia. Aquelas mulheres vão ao encontro de Moisés. E eu começo a conjecturar em minha mente, uma dizendo assim: olha, tu não olha para a esquerda não. E a outra diz: tu não olha para a direita não. Tu não olha para trás não, se chamar. Porque se nós olhar para a esquerda, para a direita, nós cai. Se nós olhar para trás, a gente vai perder o alvo. E o alvo é Moisés. E Moisés está na frente. Se nós desviar a visão, nós não vamos saber para que lado Moisés virou. Oh, aleluia. E aquelas mulheres chegam até Moisés. E a Bíblia vai dizer que elas chegaram até Moisés e se posicionaram-se diante dele. E eu disse: Deus, como é isso aqui, Jesus? E eu imagino que quando elas chegaram de frente de Moisés, elas fizeram isso. Aí eu imagino, Moisés não podia passar pelo ato de reverência, porque elas se foram reverência para Moisés. Elas se posicionaram. E ali, Moisés para. E quando Moisés para, ela se apresenta. E eu começo a imaginar aqui, elas falando: olha, somos filhos de Zelofear. Eu quero a minha terra como herança. Porque Deus me prometeu que ia me colocar numa terra prometida. E disse: eu não abro mão. E eu começo a imaginar, não está aqui, mas eu imagino Moisés dizendo: não, mas há uma lei. E essa lei não pode ser mudada. A lei que o Deus disse que vocês não teriam direito. Porque vocês não tiveram um irmão homem. E ali eu imagino ela dizendo: mas vá até o seu Deus, vá até Ele e diga que nós somos filhas de Zelofear e não abrimos mão da nossa promessa. E eu quero ser profeta nessa noite: não abra mão da promessa de Deus sobre a sua vida. Eita, labaço! Não abra mão da promessa de Deus sobre a sua vida. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para o alvo, que é o Senhor. Quando ele chega até Moisés, Moisés chega ao próprio Deus. Deus diz: elas estão certas. Aí mais uma vez nós temos um grande defeito de querer ensinar Deus a trabalhar. E eu começo a imaginar Deus, Moisés falando para Deus: Senhor, mas há uma lei. E Deus dizendo: Moisés, quem foi que criou a lei se não foi eu? Eu vou explicar para vocês poderem entender. Eles se posicionaram diante de Moisés, mas quando eu e você se posiciona diante do Deus Todo-Poderoso, Ele muda a lei, Ele muda decreto, Ele vai na boca de fogo, tira o nome da lista que está marcado para a morte. Esse Deus, Ele faz mistério acontecer. Mas para isso, você tem que estar se posicionado, porque o Deus que fez andar sobre a cova dos leões é o mesmo Deus que pega você e passeia diante do vale. É o mesmo Deus que faz você andar na fornalha do fogo. Ei, basta você crer, aleluia. Através de um posicionamento, essas mulheres em Deus mudaram a lei. Deus, Ele quer mudar decreto. Deus, Ele quer mudar a história. Deus, Ele quer mudar a sua vida, aleluia. Aleluia.
Mulheres unidas, igreja unida. Se a igreja é unida, nada pode abalar as estruturas. Não olha para as falhas do teu irmão, aleluia. Não olha para a falha do teu irmão, aleluia. Tira a trave do teu olho primeiro, aleluia. Se examine primeiro, aleluia. Porque Deus quer te levar muito mais longe do que você possa imaginar. Ei, o deserto não é permitido para você fazer morada. Mas Deus quer trazer aquilo que está longe para perto. Mas primeiro se posiciona em Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E é sobre isso que essa noite foi falado. Sobre o posicionamento, sobre a autoridade de palavra. Porque quando eu e você medita nesse livro, nós temos uma resposta, aleluia. Quando eu e você medita nesse livro, nós temos uma cura, aleluia. O laudo médico pode ser negativo, mas quando eu e você acredita na palavra de Deus, nada pode ser contra você, aleluia. Mas para que você entenda, você tem que viver isso aqui. Para você ser liberto, você tem que viver isso aqui, aleluia. E nessa noite, eu quero lhe convidar a ficar de pé, aleluia. Dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Vamos dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor. Vamos fazer um clamor ao Senhor, aleluia. Sabe? Igreja, fica de joelho. Começa a entregar a Deus aquilo que está lhe sucumbindo, aleluia. Qual foi o decreto que foi lançado contra a tua vida, aleluia. Ei, há quanto tempo você tem ficado de joelho em casa, aleluia. Começa a entregar, oh, aleluia. Oh, Pai, somos uma igreja que ora, aleluia. Somos uma igreja unida. Pai, Tu és o Deus que revela. Tu és o Deus que traz para perto o que se encontra longe. Tu és o Deus da salvação. Oh, Pai, Tu és o Deus que cura. Oh, Senhor, nessa noite fazemos um clamor por nossa casa. Fazemos um clamor por nossa vida. Jesus, fazemos um clamor por todos os decretos que têm se levantado contra a nossa vida. Que o Senhor venha derrubar em nome de Jesus. Oh, Pai querido, liberta aqueles que estão fora do aprisco, Senhor, trazendo para casa. Pai, tem mães, tem pais orando por filhos que saiu da Tua presença. Senhor, visita nessa noite. Em nome do Senhor, eu profetizo a volta do filho para casa. Em nome do Senhor, eu profetizo a cura sobre este lugar. Eita, oh, Pai, que todo laço do inferno venha ser desmanchado. Que todo laço do passarinheiro venha ser quebrado. Que nenhuma peste venha ser assolar na casa dos Teus filhos. Pai, essa noite é noite de avivamento. Senhor, vai de encontro, Senhor, com os objetivos dos Teus filhos, com os cursos, oh, Pai, na faculdade. Jesus vai abrir na mente para que possa entender aquilo que não está conseguindo compreender. Oh, Deus vai derramando discernimento na tua casa. Senhor, vai derramando a salvação nesse lugar. Pai, que essas tendas venham a ser alargadas cada vez mais. Que vidas venham entrar por essa porta e contar testemunhos de mudança. Assim como eu conto o meu testemunho de libertação. Vidas venham a ser libertas nessa noite. Cadeias venham a ser quebradas nessa noite. Espírito de separação. Ei, carabaço, espírito de separação, venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo laço do passarinheiro venha ser desmanchado, rompido. Que toda peste venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de feitiçaria, de magia negra sobre os Teus filhos
por esse momento. Quero te agradecer por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória.